No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Vamos meditar alguns minutos. Jesus espera de nós que cremos nele que queiramos ir após ele para estarmos no Espírito do Pai, que é a casa do Pai, o Espírito Santo. Ele disse em outra passagem que para que onde eu esteja, estejam também todos aqueles que creem em mim. Mas o que ele nos dá? Primeiro, Jesus nos dá a cruz. Isto é o contrário do que muitos pregam, do que muitos ensinam. Quem quer uma cruz? E uma cruz a cada dia? Para quê e qual a finalidade Jesus nos dá uma cruz? Repetindo o que ele disse: se alguém quer vir após mim. Portanto, para seguir Jesus, não é para crer. Somente os que creem é que podem decidir tomar a cruz ou não. Você pode seguir o que você quiser. Você pode estar na igreja que você quiser. Atender e ouvir a doutrina que você quiser. Aprender o que você quiser. Mas para seguir e chegar aonde Jesus está, você tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Então você não pode louvar o hino que você mais gosta, porque você tem que negar você mesmo. E o hino não vai ser para agradar você. Então você não vai tocar aquilo que você mais gosta, porque você tem que negar você mesmo. Então você não pode ir estar na igreja que você quer e que você gosta, porque o homem criou uma variedade de igrejas que até se pode escolher. Mas você não pode fazer isto porque você tem que negar você mesmo. Você não pode fazer a sua própria vontade, escolher o seu próprio caminho. Então, negando a você mesmo, você vai tomar a sua cruz. Ele diz: sua e siga-me. É que há uma coisa maligna no homem que só a cruz pode derrotar. Manter a carne sob controle, sob a morte. Manter nós mesmos fora de circulação. A cruz e negar a si mesmo é para anular o ego. O que contamina o homem é o que vem do coração. Sua mente, vontade e emoção é pecado puro. É carne viva. Por isto, se não passar e não for mantido, dominado pela morte da cruz, você continuará pecando. Você continuará fingindo. Você continuará mentindo. Você continuará sendo um religioso inútil. E não compreenderá e não conhecerá o que é ser discípulo de Jesus. A cruz a cada dia vai nos manter no Espírito Santo. O que a cruz faz? O que negar a si mesmo faz? Faz-nos inúteis para o mundo. Lembra? O reino de
Jesus não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. O que há neste mundo? Há muita diversão, entretenimento. Alguns até esquecem que vão morrer. Alguns até se assustam com a morte. Alguns até se assustam com as enfermidades da carne. Por quê? Porque estão tão distraídos com a vida do mundo que parecem não estar informados a respeito desta realidade. A finalidade, então, de tomarmos a cruz a cada dia e negar nós mesmos é manter o ego, isto é, a própria natureza satânica, fora de ação, fora de atividade. Por que podemos dizer isto? Porque esta palavra foi dita após Jesus falar assim com Pedro. Pedro procurou dizer a Jesus que não fosse a Jerusalém e não fosse crucificado, que não tomasse a cruz. Ele disse no versículo 22, após Jesus dizer que iria sofrer a paixão. Versículo 22 do capítulo 16 de Mateus. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Aí está a revelação. Se você não tomar a cruz e não negar a si mesmo, você só vai cogitar das coisas dos homens. As coisas dos homens são as coisas de Satanás. Satanás significa contra Deus, adversário. Você vai se tornar um adversário de Deus. Você vai rejeitar a palavra de Deus. Você será contra Cristo, contra o Evangelho. Não importa que se seja religioso ou não. Mas você não aceitará a cruz. Será como Pedro. Você vai ter compaixão de você mesmo. Terá dó de você mesmo. E não tomará a cruz. E não negará a si mesmo. Portanto, temos esta graça. Que graça? Negar nós mesmos e a cruz a cada dia. Este é o ensinamento do Cristo, para que estejamos no reino que não é deste mundo. Esta é a palavra da verdade. Este é o ensinamento do céu. Isto vem do Espírito, não dos homens. Dos homens são coisas do diabo. Portanto, o que é de Deus e vem do alto. Bendito que vem no nome do Senhor. Medite nas Escrituras. Cuidado com o homem. Leia de novo. Mateus 16, do 22 ao 24. Leia. Perceba. Peça o Espírito Santo para iluminar os olhos do entendimento do seu coração. E você perceberá onde está o inimigo. Onde está o pecado. E assim, tomará a cruz, negará a si mesmo e seguirá o Cordeiro por onde quer que ele vá. Bendito que vem em nome do Senhor. Amém.